Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para a nossa aula 7. A gente vai falar um pouquinho sobre espaços com produto interno. Essa aula eu vou dividir em 3 pedaços para não se tornar tão cansativa. Bom, a bibliografia que a gente vai estar utilizando vai ser o livro do Callioli, certo? E a gente vai trabalhar com ele no capítulo 6. Então, se vocês quiserem pegar esse livro, vocês dão uma olhadinha lá no capítulo 6, assim como no livro do Boldrini, né? Também a gente vai trabalhar algumas questões ou algumas coisas, alguns conceitos no capítulo 8, certo? Bom, sobre o conteúdo do produto interno, ou produto escalar, a gente já deve ter visto alguma coisa lá em geometria analítica. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente usou ele como uma propriedade externa, né? Que você fazia uma operação entre dois vetores e o resultado saía um número. A gente viu isso lá em geometria analítica. E a gente chamava, né, produto escalar. E para que esse negócio, essa operação, ela servia? Você tomava dois vetores, associava esses dois, como eu já falei, e resultava no número. E a gente poderia representar também, a gente viu isso lá em geometria analítica, como produto escalar entre dois vetores, sendo o tamanho de um vezes o tamanho do outro vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Né? Então, o bacana dessa propriedade é porque ela permite você fazer uma coisa que é calcular ângulos entre dois vetores. Né? Então, você começa a criar uma régua para comparar dois vetores. Porque se você for pensar, no nosso curso até aqui a gente definiu o espaço vetorial, o espaço dos vetores. A gente construir vetores de todos os tipos, né? Dos R's, né? Do Rn, ou seja, do R2, do R3, estendendo até para o Rn. A gente também conseguiu visualizar que matrizes, né, o espaço das matrizes, onde os elementos ou os vetores são as matrizes, polinômios, né, de grau menor ou igual a n. Né? Então, agora a gente vai tentar ver uma maneira de, como é que eu posso dizer, de medir eles, né? Ou medir o vetor, o tamanho do vetor, ou comparar dois vetores em relação ao ângulo, né? Lá também a gente viu, não sei se vocês lembram, mas geometria analítica a gente viu o seguinte: se eu tiver um vetor escrito como x1i mais x2j mais x3k, ou seja, eles estão escritos na base canônica, e você tiver um outro vetor v escrito como y1i y2j mais y3k, então quando você faz o produto escalar entre esses dois vetores, né, a gente vai utilizar agora essa notação aqui, tá certo? Esse sinalzinho aqui de menor que, e dentro deles você vai ter o vetor u e v, e o maior que, né? É exatamente isso. Então, você vai pegar as componentes uma a uma e multiplicar, né? A componente, o coeficiente associado ao vetor i, você multiplica os dois, né? Então, você tem um número aqui como resultado, mais o coeficiente associado a j do vetor u, vezes o coeficiente associado a j do vetor v, e isso vale também para os coeficientes associados a cada vetor, né? Então, é como se você tivesse, por exemplo, x1, y1 e z1 escalar x2, y2 e z2. Quando você faz esse produto aqui, produto escalar, quer dizer que seria a outra notação, você vai ter exatamente coordenada por coordenada. x1 vezes x2, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. Como você pode perceber, como aqui a gente tem apenas números, o resultado vai ser um número também. Então, olha, a gente vai precisar de algumas definições. Agora a gente vai tentar generalizar esse conceito, mas além do Rn, né? A gente vai tentar generalizar para todos os vetores.
Então, para ser um produto interno, ele vai ter que seguir algumas regrinhas. Então, vamos ler aqui, olha. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita, isso aqui é importante, né? Você vai ter que ter uma dimensão finita sobre R, ou seja, sobre os números reais. Seria válido para os complexos? Sim, mas o nosso objetivo aqui não vai ser focar nos complexos, né? Entende-se por produto interno sobre V, né, sobre o espaço vetorial, uma aplicação que transforma cada par ordenado U e V, né, que ambos pertencem a esse espaço vetorial V. Né, eu pego um U que pertence a V, pego um V que pertence, um Vzinho que pertence ao espaço vetorial V, e eu levo ele a um número real, que é indicado, né, por essa notação aqui. Isso aqui vai ser a notação que a gente vai ficar utilizando para indicar esse produto, que é um produto escalar, tá certo? Então, obedecendo às seguintes condições, você vai ter que ficar atento a isso. Primeiro, se você somar, né, o produto escalar de U mais V mais W, vai ser a mesma coisa que U mais W mais V mais W. Né? Isso vale para todo o vetor, o VW, que pertence a esse espaço vetorial. Depois, se você tiver um produto escalar entre alfa U, né, o primeiro vetor, com V, esse alfa ele pode sair, né, esse coeficiente, esse valor numérico, né, de alfa que pertence aos reais, ele pode sair e vai ter como o resultado alfa vezes o produto escalar de U e V. Num produto escalar ou num produto interno, que é a mesma coisa, você pode ter o quê? A propriedade comutativa, ou seja, tanto vale eu fazer U escalar V ou V escalar U. Poderia falar também U interno V ou V interno U. Né? Então, isso vai ser válido para todos os vetores U e V pertencentes ao meu espaço vetorial. E, por fim, quando eu faço o produto escalar de U com ele mesmo, o resultado vai ser obrigatoriamente um número real maior do que zero, a menos que o U ele seja igual a zero. Aí a gente vai ter um caso particular. Mas isso vai ser válido para todo U diferente do vetor nulo, tá certo? Então, se eu perguntar o que seria um produto escalar, você vai dizer, olha, é uma operação externa ao espaço vetorial, né? Porque ele leva a um elemento, a um número, né? E tomando dois vetores vai admitir uma propriedade que, se eu somo a propriedade 1, né? A propriedade 2, 3 e 4, tá certo? Então, essa é a definição, é a parte que a gente aceita, né? Que a partir daí a gente vai desenvolver as outras coisas. Bom, então a segunda definição, ou seja, a definição 2, você vai ter o seguinte: um espaço vetorial real com produto interno, que também é chamado de espaço euclidiano, é um espaço vetorial sobre R munido de um produto interno, ou seja, que tem esse produto interno. Você deve ter percebido, né, lá no slide anterior, que tem aquelas regrinhas, né, que a gente comentou. Então, aí você pode perguntar, mas professor, então será que eu posso... o único produto interno que existe vai ser aquele de multiplicar coordenada por coordenada? Não. Qualquer operação que satisfaça aquela condição ali, aquelas 4 condições, você vai perceber que pode ser considerado como um produto vetorial, tá certo? Então, vamos aqui para um caso, por exemplo, no R3. Vou pegar o produto interno usual, que é aquele que eu comentei, de coordenada por coordenada. Né? Se eu tenho um vetor U com essas coordenadas x1, x2, x3 e o vetor V, y1, y2, y3, então, que são vetores genéricos, né, para ampliar todas as possibilidades do R3. Então,
o produto interno entre eles dois vai ser esse daqui, olha. x1 vezes y1, x2 vezes y2, x3 vezes y3. Aí você pode ficar em dúvida, professor, faça com número. Tá bom. Deixa eu pegar aqui um vetor u sendo igual a, por exemplo, 2, 1 e 0. E um vetor v sendo igual ao 3, 4 e 5. Pronto, tá aqui. Então, como seria o produto escalar entre u e v? O produto escalar entre u e v, o produto interno entre eles dois, vai ser o quê? Vai ser coordenada por coordenada. A primeira coordenada de u, que é 2, vezes a primeira coordenada de v, que é 3, mais a segunda coordenada de u, que é 2, vezes a segunda de v, que é 4, mais 0 vezes 5, né? A terceira de u com a terceira de v. Então, essa aqui é a operação usual, certo? Então, quando você faz isso, aqui vai dar 6, aqui vai dar 4, aqui vai dar 0, então você vai ter 10. O produto interno entre esses dois vetores resultou um número e foi igual a 10. Né? Aí você pode perguntar, mas aquelas propriedades são válidas aí? Sim. Vamos ver o quê? Vamos ver aqui, vamos usar o R3 como exemplo disso. A primeira propriedade, né? Eu preciso de um vetor U, que eu vou chamar aqui x1, y1 e z, x1, x2 e x3. Eu vou chamar o vetor de v como y1, y2 e y3. Eu vou chamar um vetor w, eu vou tomar um vetor w, sendo igual a z1, z2 e z3. Então, vamos ver se essa operação aqui, a usual, satisfaz aquelas propriedades que eu citei, né? Aquelas condições que eu citei anteriormente. Então, primeiro, a primeira condição que a gente viu lá era que U mais V interno W vai ser igual a quem? Vamos testar e ver o resultado disso daqui? Primeiro, quem é U? O vetor U é x1, x2, x3. Mais, quem é o vetor V? y1, y2, y3. Interno, o vetor W, que é quem? Z1, Z2 e Z3. Ok. Então, vamos lá. E fecho aqui, né? Quando eu somo esses dois vetores, eu vou ter quem? Ao somar esses dois vetores, eu vou ter x1 mais y1, na primeira coordenada, né? x2 mais y2 e x3 mais y3. Interno, o vetor W, que é Z1, Z2 e Z3. Pronto. Então, agora sim, agora eu posso fazer a operação interna. Então, vai ser a primeira coordenada do vetor, soma com esse vetor W1. Então, a gente vai ter quem? Vai ter x1 mais y1 vezes o Z1, mais o x2 mais z2, mais y2 aqui, y2 vezes o z2, mais o x3 mais y3 vezes o z3. Ok? Aqui, olha, é só número. x1, x2, y1, todos esses termos aí são números. Então, eu posso aplicar a propriedade distributiva, né? Então, eu vou ter assim, olha, x1, z1, mais, aí eu vou pegar y1, z1 foi o primeiro termo, mais x2, z2, mais y2, z2, mais x3, z3, mais y3, z3. Perfeito. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Como isso são números, esses termos são números, eu posso juntar, né, todos os que têm x e z, por exemplo. Então, vou ficar aqui, olha, x1, z1, mais, aqui você vai ter x2, z2, mais, aí você vai ter quem também? Você vai ter x3, z3, mais. Agora, você vai ter
vou juntar todo mundo que tem y, né? y1 z1 mais y2 z2 mais y3 z3, ok? Feito isso, eu percebo que esse elemento aqui é quem? O x1z1, x2z2, x3z3. É exatamente o produto interno entre, né, os vetores x1, y1, x2, desculpa, x3, com z1, z2 e z3. Pronto. Mas essa outra parte aqui eu percebo que é exatamente quem? Os vetores y1, né? Você vai ter y1, y2, y3 com o vetor z1, z2 e z3. Ok? Logo, esse primeiro vetor aqui, no primeiro caso, você teve o produto interno de U com V, com U com W, né? E no segundo, você teve o vetor V com W. Logo, eu consigo concluir que essa primeira propriedade foi satisfeita. Por quê? Porque você tem U, V e W, né, satisfazendo isso que tinha sugerido. Ou seja, o produto interno de U mais V com o W foi a mesma coisa de U com W mais V com W, tá certo? Eu aproveito para lembrar vocês que existe uma propriedade muito parecida com matrizes, né? Com operações de linhas de matrizes. Então, nessa operação tem um paralelo com as operações de matrizes. Eu convido a você tentar procurar, né? Tentar entender qual é. Ok. Agora eu vou tentar mostrar a segunda propriedade, para você ver que também ela é válida. É preciso fazer o quê? A segunda propriedade, ela diz o seguinte, que se eu tiver alfa U com V, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Se eu tomar um vetor alfa vezes, quem é o x1, x2, x3, e o V vai ser y1, y2 e y3. Ok? Eu aqui tenho um número multiplicando um vetor, eu posso multiplicar as coordenadas, não é isso? Então, vai ser o mesmo que alfa x1, alfa x2, alfa x3, certo? Agora, na segunda coordenada vai ficar y1, y2 e y3. Ok? Como estamos usando o produto usual, então vai ser coordenada por coordenada. Ou seja, alfa x1, y1 mais alfa x2, y2 mais alfa x3, y3. Olha, percebam que todos os termos têm esse alfa. Então, como aqui são só números, eu posso evidenciá-lo, né? Então, eu tenho alfa vezes x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Perfeito. E quem é esse sujeitinho aqui, né? Esse sujeitinho vai ser exatamente o produto escalar, né, entre o vetor U e o vetor V. Né? Você vai ter x1, x2, x3 e y1, y2, y3, que é um y. Ok. E quem é essas coordenadas? Essas coordenadas são de U, né? Você vai ter aqui U e essa segunda coordenada vão ser as coordenadas de V. Então, dessa maneira, a gente conseguiu mostrar o quê? A gente mostrou que se eu tiver o produto interno de alfa U com o vetor V, vai ser a mesma coisa de alfa vezes
o produto escalar de U e V, tá certo? Ok, aí você tem mais outras duas propriedades, a propriedade comutativa, que diz o quê? Se você tiver o produto escalar de U e V, eu vou pegar logo direto, né? Quem é U? x1, x2, x3 com y1, y2, y3. A gente já sabe o que isso vai dar, vai ser assim, x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Agora, como isso são números, então comutatividade é válida, né? Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que y1 vezes x1 mais y2 vezes x2 mais y3 vezes x3. Se você fizer isso, você não perde a validade dessa operação. Então, olha, mas nessa estrutura aqui, é a mesma coisa que o produto escalar de y1, y2, y3 com o x1, x2 e x3. Só que quem é isso? Isso daí vai ser exatamente o V com U. Então, nessa operação que a gente definiu, a gente percebe que também é válido, tá certo? Olha, a última propriedade eu vou deixar como exercício para vocês, mas também é muito fácil de chegar à conclusão, né? Que você vai ter, por exemplo, tomando o vetor U interno U, você vai ter x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado igual a zero. Você vai perceber que, obrigatoriamente, os termos, todos os termos deverão ser zero, para que isso seja verdade, né? Então, tudo bem. Vamos para um segundo exemplo. Esse segundo exemplo ele vai generalizar, né? Aqui você vai ter o Rn, ou seja, do lugar de 3 coordenadas, você vai ter para n coordenadas. Lembrando que n é um número finito. Por exemplo, se você tivesse um n igual a 100, então esse vetor U teria 100 coordenadas, né? Então, aquelas mesmas propriedades vão ser válidas também. Agora, a gente consegue justificar elas generalizando, tá certo? Então, isso aqui vai ficar para vocês tentar. Olha, é interessante notar que lá em geometria analítica a gente estudava só com esses elementos de Rn, né? Até R3 no caso. Agora, aqui a gente tem uma possibilidade na álgebra linear de estender a concepção, a noção de vetor. Então, se a gente consegue estender a concepção de vetor, o produto interno, o produto escalar deles também, se ele é elemento do espaço vetorial, ele também vai existir, não é isso? Então, olha, um dos possíveis produtos internos, pode existir outros, né? É a operação integral. Você integra do intervalo, por exemplo, de 0 a 1, duas funções contínuas nesse intervalo, né? E você vai ver que o resultado, né? O resultado também vai ser um número. E, lógico, é preciso a gente verificar se aquelas propriedades, aquelas 4 propriedades, elas são válidas. Então, vamos tentar fazer aqui? Eu vou pelo menos mostrar algumas. Isso aí você vê mais ou menos em cálculo 2, né? Eu estou trazendo uma perspectiva de uma operação de produto interno entre duas funções. Aqui essas funções que a gente está trabalhando é o polinômio, né? Então a gente vai ter operações com polinômios. Vamos ver. A primeira propriedade diz o seguinte: se eu tiver um f de t mais um g de t com por exemplo, h de t, sendo f, g e h funções pertencentes a esses polinômios de grau n, o que vai ser isso daqui? Né? Eu vou usar já a definição. Isso aqui vai ser a integral de 0 até 1 das funções da primeira, que está nessa primeira parte, ou seja, f de t mais um g de t, vezes a h de t, que está nessa segunda condição, né? h de t dt.
A gente sabe que dentro desse argumento da integral, você pode aplicar a distributiva, né? Então, isso aqui é a mesma coisa da integral de 0 até 1, de quem? De f de t vezes o h de t, mais o f de t, desculpa, o g, né? Agora, o g de t vezes o h de t dt. Ok? A gente sabe também que a integral é linear, ou seja, eu consigo dividir em duas partes, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa da integral de 0 até 1 de f de t vezes o h de t, dt, mais a integral de 0 até 1 de g de t vezes o h de t dt. Ok? Olha, mas por definição, esse pedaço vai ser... Esse aqui é um mais, né? Ficou muito esquisitinho, mas é um mais. Essa primeira parte foi exatamente quem? O produto interno de f de t com h de t. Mais, essa segunda parte foi quem? O produto interno de g de t com o h de t. Certo? Então, a primeira propriedade foi satisfeita. A primeira condição, né? Vamos tentar ver a segunda. A segunda, ela é muito fácil, né? Se você tiver um produto interno de um alfa vezes um f de t e um g de t. Olha o que vai acontecer. Isso daqui vai ser integral de 0 até 1 de f de t. Desculpa, é alfa f de t, né? Eu pego esse elemento todinho. Alfa f de t vezes o g de t, dt. Vocês devem lembrar lá de cálculo 2 que o quê? Quando você tem uma constante no integral, essa constante ela pode sair, né? Ela é linear, então você vai ter alfa integral de 0 até 1 f de t vezes o g de t dt. Isso daqui vai ser igual a quem? Vai ser alfa. Olha, essa aqui é a definição do produto interno, né? F de t com g de t. Perfeito. Então, a gente mostrou que essa segunda operação é válida. A terceira operação ela é muito básica também, né? Você faz, toma f e g, aplica a integral, comuta elas duas e, pela definição, você volta e percebe que o produto interno de f com g é a mesma coisa do produto interno de g com f. Na integral, ela não vai se mudar se você comutar as funções. Da mesma forma, você vai fazer também para verificar que qualquer função f, né, quando você aplica ela com ela, ou seja, o produto interno de f com f, vai ser maior ou igual vai ser maior ou igual que zero, né? A única situação que vai ser igual a zero é quando a função é nula, tá certo? Então, isso fica como para vocês verificarem. Ok, então, feito isso, né, já terminando nossa aula, nessa primeira parte, eu quero mostrar que existem algumas propriedades, né? Propriedades que podem facilitar a sua verificação daquelas outras, né? Então, por exemplo, se você tiver o produto interno do vetor nulo com o vetor v, você vai perceber que o resultado vai dar igual ao número zero. Como é que eu posso verificar isso? É simples, olha. Primeiro, eu faço o seguinte, eu faço o vetor nulo, ele pode ser escrito dessa maneira. O vetor nulo vezes o próprio vetor v. A gente sabe disso daí, que o vetor nulo ele pode ser 0 vezes um vetor, né? Eu escolhi o vetor v. Isso interno com o v que eu já tinha lá, né? Pelas propriedades que a gente já definiu, esse zero ele pode sair. Ou seja, porque o zero é um número agora, né? Então, 0 vezes v interno v. Ora, quando eu multiplico zero por qualquer coisa, o resultado de fato vai ser zero. E essa segunda parte também é válida porque você pode comutar o resultado. Tá certo? Então, quando eu faço o produto interno do vetor nulo
Com qualquer vetor, o resultado vai ser zero. A segunda propriedade diz o seguinte, que o interno αv é igual a alfa vezes o v. Eu não sei se vocês lembram, mas no caso anterior era assim, olha, alfa u com v. Por que essa segunda condição é válida também? É simples, olha, se a propriedade comutativa é válida, então posso comutar. Então fica alfa v escalar u. Você entra basicamente nessa condição que eu citei aqui, na primeira coordenada tendo alfa. Das propriedades também do produto interno, você pode tirar o escalar para fora. Então, tirando o escalar para fora, você vai ter alfa escalar v com u. Aí, voltando novamente na propriedade comutativa, você vai ter novamente que isso aqui é alfa, u e v. Então, esse escalar ele também pode sair se ele surgir em outro, nesse segundo espaço. Tá certo? Da mesma maneira, você pode justificar essa terceira propriedade, né? Que U com V mais W vai ser U com V mais U com W. E você justifica usando exatamente o que eu falei no item anterior. Comuta, certo? Abre em dois pedaços e você vai chegar nesse resultado e volta, né? Então, você chega nesse resultado aí. Deixa eu mostrar a vocês. Você pode dizer que, pelaquela propriedade comutativa, que isso aqui é a mesma coisa de V com W, V mais W interno U. Isso daqui, lá da propriedade anterior, né, a gente viu que isso aqui era V com U mais W com U. Como a propriedade comutativa é válida, então você pode fazer o seguinte. Você pode dizer que isso aqui é U com V mais U com W. Então, a gente chega nesse mesmo resultado. Tá ok? Essas outras é o seguinte. Se você tiver para m maior ou igual que 1, propriedade 4, né? Se você tiver uma combinação linear de m vetores interno com U, né? Então, você vai conseguir particionar um a um. Olha, você particiona esse primeiro com V, esse segundo com V, esse último com V, né? Então, você tira vários pedacinhos. E isso também vai ser válido se essa combinação linear existir na segunda entrada, né? Então, vai acontecer basicamente a mesma coisa e a justificativa é a mesma, tá certo? Agora, a propriedade 6, ela é aparentemente mais feia, né? Você olha assim, essa arruma de somatório, mas isso aqui está simplesmente falando, olha, se você tiver uma combinação, é a junção da propriedade 4 com a 5, né? Se você tiver uma combinação linear de m vetores com uma combinação linear de n vetores, o resultado vai ser a quantidade de pedacinhos que você vai ter, vai ser o produto entre a quantidade de um com a quantidade do outro, né? Então, vezes isso daí. Talvez não tenha ficado muito claro, e para justificar isso daí, eu queria fazer um exercício com vocês, certo? Só para ilustrar isso. Imagina o seguinte, imagine que você tenha uns vetores, deixa eu pegar aqui, você tem os vetores, eu vou fazer logo aqui direto, 1, 0, mais 2 vezes 3, 1. Isso aqui vai ser a primeira combinação linear, né? Estou fazendo uma combinação linear só com dois vetores, nesse primeiro caso. E nessa segunda entrada, eu vou colocar 0, 1, mais 1 e menos 1, menos 2 vezes 1 e 1. Tá certo? Então, olha, você tem dois elementos aqui nessa primeira e 3 elementos nessa segunda. Tá certo? Aí eu já pergunto, quantos elementozinhos você vai ter? Você vai ter 2 vezes 3, ou seja, 6 pedacinhos, né, aqui. Então, vamos lá, vamos por parte. Eu posso, usando essa definição aqui, eu posso dizer o seguinte, que isso daqui vai ser igual a 1 e 0 escalar 0 e 1, mais, aí eu pego ele de novo,
1 e 0, escalar 1 e menos 1, mais, aí eu vou fazer novamente 1 e 0, escalar, isso aqui é 1, viu? Ficou parecendo um 4, menos 2, 1 e 1, ok? Mais, agora eu vou fazer com o segundo, né? Você vai pegar 2, 3 e 1, escalar 0 e 1. Mais, aí você pega ele de novo, você tem que fazer todas as combinações. 2, 3 e 1, escalar 1 e menos 1. E o terceiro caso vai ser quem? 2, 3 e 1, escalar menos 2, 1 e 1. Então, olha, se eu não tiver chupado nenhum prego, o resultado disso aqui vai dar menos 11. Eu deixo para vocês resolverem, certo? Só essas operações simples aí. Então, pessoal, olha, eu vou trazer esse quarto exemplo, porque é uma situação, é um produto interno, né? Mas é um produto interno diferente do produto usual. Né? Onde o produto usual você só multiplicava a primeira coordenada com a segunda, né? Ou a primeira de um com a primeira do outro, a segunda de um com a segunda do outro. Nesse caso aqui, você vai fazer a mesma coisa, só que na primeira coordenada você divide por um número ao quadrado. E na segunda você vai fazer a mesma coisa, multiplica e divide pelo número ao quadrado. Vamos ver se essa propriedade é válida, se isso daqui de fato se encaixa na condição de ser um produto interno, né? Então, para verificar isso, eu tenho que verificar aquelas 4 propriedades. A primeira, eu tenho que tomar um UVW, né? Então, se eu pegar um U x1, x2, eu pego um V y1, y2, e eu pego W igual a Z1, Z2. Então, vamos ver aqui no R2, né? Esse espaço vetorial que a gente está trabalhando é o R2. Então, peguei vetores do R2. Então, vamos ver o que acontece se eu fizer U mais V com W. Eu quero ver se isso daqui vai continuar sendo válido, né? Se eu consigo abrir em 2 pedacinhos. Então, primeiro, quem é U? U vai ser x1, x2, desculpa, mais y1, y2, que é o vetor V. Interno com W, né, que é Z1, Z2. Ok? Eu vou somar esses elementos que estão aqui dentro. Então, eu vou ter quem? Vou ter x1 mais y1, x2 mais y2. Interno com o vetor Z1, Z2. Ok? Aí, agora eu vou usar a definição, né? Isso daqui vai ser o primeiro elemento, que é x1 mais y1 vezes o segundo elemento, que é z1, isso dividido pelo número ao quadrado. Lembrando que esse número não pode ser zero, tá certo? Tem que ser um número elevado ao quadrado. Por que elevado ao quadrado? A gente vê daqui a pouco. Mas eu vou fazer isso com a segunda propriedade, com o segundo termo também, né? Você vai ter x2 mais y2 vezes z2 dividido por b ao quadrado. Ok? Então, eu vou usar aqui a propriedade, né, de distributividade, visto que isso são todos números. Eu vou ter x1z1 mais y2z1, isso dividido por a ao quadrado. Mais, eu faço a mesma coisa com o segundo termo, x2z2 mais y2z2 dividido por b ao quadrado. Então, olha, nessas condições aqui, a gente sabe que eu posso fazer a seguinte operação, né? Eu posso pegar isso daqui e fazer x1, z1 dividido por a ao quadrado mais, y2, que é y1, né? y1, né? y1, z1 dividido por a ao quadrado, também eu só separei em 2 pedacinhos, né? Mas, aí eu faço a mesma coisa com esse outro termo. Vou fazer aqui, você tem
x2z2 dividido por b ao quadrado mais y2z2 dividido por b ao quadrado. Ok? Separei. Vou juntar os semelhantes, ou seja, vou deixar próximos os que têm x, né? x1z1 dividido por a ao quadrado, mais x2z2 dividido por b ao quadrado, mais y1 z1 sobre a ao quadrado, mais y2 z2 dividido por b ao quadrado. Nesse caso, olha, se você olhar para esse primeiro termo aqui, ele foi exatamente quem? O produto escalar do vetor u com o vetor w. E esse segundo foi o vetor v com o vetor w, né? O v com w, tá certo? Ok. Então, dessa maneira eu consegui resolver. Deixa eu ver se eu tenho um pouquinho mais de espaço. Tenho sim. Então, eu vou verificar uma outra propriedade, né? Eu vou verificar a propriedade... você tem a comutativa, que é fácil de verificar. Você tem a segunda, né? A segunda é fácil. Então, eu vou fazer assim, olha. Alfa U com V. Vamos ver o que acontece. Isso aqui vai ser igual a alfa vezes a primeira coordenada, né? x1, alfa vezes a segunda, x2, interno com y1 e y2. E como é que eu faço agora? Uso a definição. Isso aqui vai ser igual a a primeira coordenada, né, vezes a segunda, dividido por a ao quadrado. x1, y1 dividido por a ao quadrado, mais, eu faço a mesma coisa com o item, com a segunda entrada, né? Que vai ser alfa x2 vezes y2 dividido por b ao quadrado. Agora, eu posso evidenciar o alfa, né? Porque tem os dois termos, então vai ficar alfa x1 y1 dividido por a ao quadrado mais x2y2 dividido por b ao quadrado. E esse elemento aqui é exatamente a definição que a gente tem no produto interno, né? Desse produto interno não usual. Foi um caso particular. Como eu estava falando, pode existir mais de um produto interno em um espaço vetorial. Isso aqui vai ser exatamente o produto interno de U com V. Então, a gente percebeu que isso é igual a esse outro aqui, tá certo? E só para finalizar, eu vou deixar a propriedade 3 para vocês verificarem, que é a comutatividade. E a propriedade 4, né, que diz o seguinte: o produto interno de U com U tem que ser maior ou igual que zero. Vai ser igual a zero se você tiver o vetor U sendo o vetor nulo, né? Então, isso aqui vai ser quem? Isso aqui vai ser x1 vezes x1 dividido por a ao quadrado mais x2 vezes x2 dividido por b ao quadrado, que é a mesma coisa de x1 ao quadrado dividido por a ao quadrado mais x2 ao quadrado dividido por b ao quadrado. Né? Então, olha, isso daqui de fato que é maior ou igual que zero, porque você tem uma elipse, né? O formato de uma elipse, que só vai ser um ponto se o valor de x e y, x1 e x2 forem simultaneamente iguais a zero. Caso contrário, por exemplo, se x1 for igual a zero e x2 não for, então não tem como um número positivo ou um número qualquer, porque está ao quadrado, né? Perceba que esse segundo número está ao quadrado. Então, todo número ao quadrado, já que a gente está trabalhando nos reais, vai ser quadrado também, né? Então, obrigatoriamente, esse número vai ser positivo. Perceba que se esse A não fosse ao quadrado, né? Se fosse, por exemplo, um produto interno, que você pega U e V, por exemplo, isso aqui é um outro caso, tá certo? Se você tivesse um produto interno de tal maneira que fosse x1, y1 dividido por A, mais x2, y2 dividido por B, né? Será que isso daí seria também um produto interno? Olha, existiria a possibilidade de um desses coeficientes ser negativo, né? E quando você testasse essa última propriedade, você veria que
existiriam soluções negativas, né? Ou seja, existiriam valores diferentes simultaneamente de 0 e 0 que satisfaz essa condição, né? Então, que furaria, no caso, na última condição de ser do produto interno dele com ele mesmo ser maior que 0. Então, eu peço para vocês verificarem, por exemplo, se você tomasse o A igual a 1 e o B igual a menos 1, por exemplo. Né? Você pega essa condição, aplica aí e verifica se isso é um produto interno. Veja principalmente a quarta propriedade, né? Você vai ver que vai dar problema. Então, pessoal, essa é a nossa primeira parte da aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que vocês e suas famílias continuem bem. E não deixe de assistir o segundo vídeo, tá certo? Um abraço.